Bom, pessoal, voltando aqui, vou explicar para vocês o que é o Prometheus Operator e por que a gente vai fazer esse tipo de instalação aqui, tá bom? O que a gente teria que fazer se não fosse esse método de instalação do Prometheus Operator, tá? A gente ia precisar de um deployment ou uma máquina rodando aqui do Prometheus, tá? Então, vou botar aqui um quadradinho, finge que isso aqui é o Prometheus. Esse aqui é o Prometheus. Prometheus. E aí a gente tinha uma máquina EC2 ou, sei lá, em qualquer cloud aí de vocês, a gente ia ter uma VM aqui do Prometheus. E o Prometheus ia ter a configuração dele, o binário, todas as especificações para ele rodar. Então, o Prometheus, o que ele vai fazer, tá? Prometheus, no básico dele, ele precisa estar resgatando as métricas em... Ele vai buscar as métricas em determinadas rotas que você especificar no scrap config. Então aqui ele vai buscar as métricas de tempos em tempos, né? Baseado no que você colocar para ele. Aqui vamos dizer que aqui é a minha aplicação, né? Então, deixa eu copiar isso aqui. Aqui é a minha aplicação e eu estou disponibilizando para ele a rota barra metrics na porta, enfim, uma porta específica que só o Prometheus pode ver, não sei. E aí ele consegue pegar essas informações e voltar e armazenar isso em um banco de dados. E aí, após ele armazenar, o nosso querido Grafana, que vai estar aqui, nosso Grafana, ou qualquer outra ferramenta de visualização de dashboards, tá? O Prometheus, ele é bem diversificado nesse tipo de coisa, tá? Não é só o Grafana, a gente pode utilizar o Prometheus para os outros fins, vamos dizer assim. E o Grafana vai fazer uma requisição para o banco. Vamos dizer que aqui é essa bolinha é o banco que o Prometheus armazenou. O Prometheus Server, tá? Isso daqui seria uma arquitetura normal, vamos dizer assim, do Prometheus. A gente tinha uma instância, isso aqui estaria dentro de uma instância C2 ou uma VM, enfim, e a gente colocaria ele para observar as nossas instrumentações nas nossas aplicações. Bom, mas o método que eu vou fazer aqui é um pouco diferente. A gente vai instalar ele, mesma coisa, só que num cluster Kubernetes, utilizando o Prometheus Operator, que basicamente, como aqui a arquitetura está mostrando para gente, não sei se dá para ver aí, é o seguinte, a gente tem, deixa eu tirar minha carinha daqui, tá? Vamos lá. A gente tem o Prometheus rodando e a gente tem um operator que vai ficar olhando para os recursos do Prometheus. Então a gente pode ter recursos do tipo Service Monitor, que é um YAML, aquele, da mesma forma que eu mostrei para vocês, e ele vai observar esse Service Monitor que vai estar observando um service, que nada mais, nada menos é do que uma aplicação rodando e exportando as métricas para uma rota específica, tá? Então, aqui tem um exemplo de como vocês podem estar testando isso na máquina de vocês, depois que vocês tiverem um cluster rodando, tá? Então, você pode rodar um deployment aqui na porta 80, depois você vai criar um service apontando para esse deployment, né? E depois você cria esse tipo de serviço aqui, que não é um serviço conhecido pelo Kubernetes, que é do operator do Prometheus. Então, que é do tipo Service Monitor, que ele vai pegar, vai bindar esse app aqui que você está especificando para ele, que é a label que ele vai procurar do service e vai puxar o endpoint para web, né? Tá? E essa porta web aqui significa que ele vai pegar esse cara aqui, ó, que é a porta do service, que é o nome web na porta 8080, tá? Lá ele vai pesquisar, vai olhar e vai ver que você está exportando as métricas para o barra metrics e vai conseguir pegar as métricas, tá? Automaticamente quando você subir o seu Prometheus Server, tá? E o seu Helm ali, que eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Então, aqui você pode também fazer o Pod Monitor também, né? O Pod Monitor é bem parecido com o Service Monitor, mas aqui ele vai olhar para o pod e a gente tem também monitores por label também. Então é isso. A gente vai ter a arquitetura
muito parecida, isso não muda, tá? A única diferença é que a gente não vai ter que colocar a configuração aqui na nossa VM. A gente vai declarar de forma declarativa o que a gente quer visualizar com o CS Monitor, e esse CS Monitor por si só tem um operator do Prometheus que vai olhar para essa configuração e vai realizar essa inserção da configuração no seu pod do Prometheus, né? O seu binário do Prometheus. Então, próxima aula, vamos executar isso daí, vamos botar para funcionar, né? Então, vamos lá, te vejo lá na próxima aula.